Por trás de portas lacradas, os arquivos secretos do Vaticano. Nas entranhas das muralhas fortificadas da cidade do Vaticano, ocultos do público, jaz um tesouro histórico, os arquivos secretos do Vaticano. Essas câmaras guardadas abrigam incontáveis documentos, cartas e artefatos, sussurrando histórias de imperadores e papas, guerras e tratados, heresias e inquisições. Por séculos, esses arquivos permaneceram envoltos em mistério, seus conteúdos alimentando especulações e incendiando a imaginação de historiadores, teóricos da conspiração e romancistas. Que segredos guardam esses guardiões silenciosos? Que luz eles poderiam lançar sobre a história da Igreja Católica e do mundo? O próprio nome, Arquivos Secretos, evoca uma sensação de intriga. No entanto, a palavra secreto, nesse contexto, é um tanto enganosa. Ela se origina do latim secretum, que significa privado ou pessoal. Esses arquivos nunca foram destinados ao consumo público. Eles eram a biblioteca pessoal do Papa e permaneceram sob seu controle exclusivo durante séculos. Um labirinto da história. A escala dos arquivos. A mera escala dos arquivos secretos do Vaticano é impressionante. A coleção abrange mais de 12 séculos, compreendendo cerca de 85 quilômetros de prateleiras e milhões de documentos. Dentro dessas câmaras com temperatura controlada, pode-se encontrar bulas papais e correspondências que datam do século VIII, cartas manuscritas de Michelangelo e Galileu, e até mesmo os registros dos julgamentos dos cavaleiros templários. A tarefa de catalogar e preservar essa vasta coleção cabe a uma pequena equipe de arquivistas dedicados. Eles trabalham incansavelmente para proteger esses documentos frágeis das ações do tempo, garantindo que as gerações futuras possam continuar aprendendo com o passado. Os arquivos não são um museu empoeirado, mas um repositório vivo da história, constantemente pesquisado e reinterpretado. Guardiões da verdade, a Igreja e o controle da informação. A Igreja Católica é há muito tempo uma força poderosa na formação da civilização ocidental, e seu controle sobre a informação desempenhou um papel significativo na manutenção desse poder. Os arquivos secretos do Vaticano são um testemunho desse controle. Um repositório de conhecimento que foi, durante séculos, acessível apenas a uns poucos escolhidos. Esse sigilo não passou sem críticas. Alguns argumentam que a Igreja usou seu controle sobre a informação para suprimir vozes dissidentes e manipular narrativas históricas. Outros sustentam que a Igreja estava simplesmente protegendo seus próprios interesses em um mundo turbulento e frequentemente hostil. Independentemente das razões, o controle da Igreja sobre a informação moldou, sem dúvida, nossa compreensão do passado. Sussurros na escuridão, teorias da conspiração e verdades ocultas. Os arquivos secretos do Vaticano são há muito tempo um terreno fértil para teorias da conspiração. Alguns dos rumores mais persistentes envolvem a suposta supressão pela Igreja de textos antigos que contradizem a doutrina oficial, como o Evangelho de Maria Madalena ou a verdadeira natureza do Santo Graal. Outras teorias mergulham no reino do extraterrestre, sugerindo que o Vaticano possui evidências de contato alienígena, ou até mesmo conhecimento de um apocalipse iminente. Embora essas teorias sejam frequentemente descartadas como coisas de ficção, elas destacam a sensação de mistério e intriga que cerca os arquivos. Do papiro antigo às cartas papais, revelando os arquivos. Nas últimas décadas, o Vaticano tem feito um esforço conjunto para ser mais transparente com seus arquivos. Embora o acesso ainda seja rigidamente controlado, estudiosos e pesquisadores podem agora se candidatar para visualizar documentos específicos. Isso levou a um aumento na pesquisa histórica e a uma série de descobertas inovadoras.
Por exemplo, em 1983, o Vaticano divulgou documentos relacionados ao julgamento de Galileu Galilei, que lançaram nova luz sobre a posição da Igreja em relação à ciência e à religião. Mais recentemente, estudiosos descobriram cartas de Michelangelo reclamando de atrasos nos pagamentos pela Capela Sistina e correspondências entre o Papa Pio XII e Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A busca pelo conhecimento. Estudiosos em busca de respostas. A oportunidade de estudar os arquivos secretos do Vaticano é a realização de um sonho para historiadores e pesquisadores. Esses documentos oferecem uma janela única para o passado, fornecendo relatos em primeira mão de grandes eventos históricos e insights sobre a vida de algumas das figuras mais influentes da história. No entanto, obter acesso aos arquivos não é tarefa fácil. Os pesquisadores devem enviar propostas detalhadas, descrevendo seus tópicos de pesquisa e demonstrar uma necessidade legítima de acessar os materiais solicitados. Mesmo assim, a aprovação não é garantida e o processo pode levar meses ou até anos. O peso dos segredos. O dilema da Igreja. O Vaticano enfrenta um delicado ato de equilíbrio: preservar sua história e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de transparência. A liberação de documentos confidenciais pode ser controversa, potencialmente prejudicando a reputação da Igreja ou até mesmo desencadeando incidentes internacionais. No entanto, reter informações apenas alimenta suspeitas e desconfiança, prejudicando ainda mais a credibilidade da Igreja aos olhos de muitos. A Igreja deve lidar com a questão de quanto de seu passado está disposta a revelar e qual o impacto que essa revelação terá em seu futuro. Uma caixa de Pandora? O impacto potencial da revelação. Os arquivos secretos do Vaticano têm o potencial de reescrever a história. E se documentos viessem à tona desafiando crenças antigas sobre o passado da Igreja? E se evidências de acobertamentos ou escândalos viessem à luz? O impacto de tais revelações poderia ser profundo, abalando os alicerces da fé de milhões e potencialmente alterando o curso da história. A decisão da Igreja sobre o que revelar e o que manter oculto tem um peso enorme, não apenas para a Igreja Católica, mas para o mundo. A Era Digital. Transparência versus tradição. A era digital apresenta desafios e oportunidades para os arquivos secretos do Vaticano. Por um lado, a internet e as tecnologias de arquivamento digital tornam mais fácil do que nunca preservar e compartilhar esses documentos valiosos com o mundo. Por outro lado, a era digital também traz novos riscos, como hackers e ataques cibernéticos, que podem comprometer a segurança desses registros insubstituíveis. O Vaticano deve encontrar uma maneira de equilibrar seu desejo por transparência com a necessidade de proteger seu legado histórico na era digital. O futuro dos arquivos, revelando o passado, moldando o futuro. O futuro dos arquivos secretos do Vaticano permanece incerto. A Igreja continuará abrindo suas portas para estudiosos e pesquisadores, lançando luz sobre seu passado? Ou se agarrará à sua tradição de sigilo, deixando as gerações futuras especulando sobre os mistérios escondidos em suas câmaras? Uma coisa é certa: os arquivos secretos do Vaticano continuarão a nos fascinar e intrigar, oferecendo vislumbres de um passado oculto e levantando mais perguntas do que respostas. Os segredos que eles guardam têm o poder de desafiar nossa compreensão da história e moldar nosso futuro. Conclusão: o fascínio duradouro dos segredos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano permanecem uma fonte de fascínio sem fim, um tesouro de história, intriga e perguntas sem resposta. Eles são um lembrete do poder da informação, do peso dos segredos e do fascínio duradouro pelo desconhecido.
Enquanto essas antigas câmaras permanecerem trancadas, os sussurros da conspiração e a sede por conhecimento continuarão a ecoar pelos corredores do tempo.